consegue testando vários tipos de resina. Você pode reutilizar. Fala pessoal, tudo bem? Estamos no nosso último episódio da série Conversas Abrecon, essa série que a gente falou muito sobre o mercado de RCD, e hoje eu estou aqui com o meu amigo Kelvin da JC Locações, lá da região de São José dos Campos, da região do Vale. E pessoal, você que ainda não se inscreveu, lembrando que essa série é um esquenta por Encontro Nacional das Usinas 2025, ainda dá tempo. Se inscreve no nosso WhatsApp ou através da abrecon.org.br. Kelvin, valeu pela participação, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço o convite. E vamos falar um pouquinho de RCD, né? Vamos, hoje estamos com um cara aí que conhece bem do setor de transportes e também usinas. Conta pra gente um pouquinho, Kelvin, a história da JC Locações. Eu sei que vocês têm as suas usinas, mas também o carro-chefe aí talvez seja o transporte. Conta um pouquinho essa história pra gente aí. Bom, vamos lá. A história é um pouquinho longa, Rafa. Nós começamos em 1973. Hoje a JC 73? tem 52 anos de história. Então nós começamos com a parte de terraplanagem, trabalhamos muitos anos com terraplanagem, né, locações de máquinas, e depois entramos em 1991 na parte de caçamba, né? Uma das mais antigas. Uma das mais do antigas. Brasil, com certeza. Aí. Entramos... São Paulo regulamentou, só para curiosidade, desculpa te cortar. Imagina. Em 98 que teve regulamentação na cidade de São Paulo. Inclusive a Rafa ela entrou aí, quando foi regulamentado esse setor já. Meu pai já trabalhava com entulho antes, mas em 98 que o regulamentou. Então vocês começaram caçamba em 91, com certeza uma das mais antigas. Exatamente, muito tempo, né, Rafa? Legal. Então, através do João Correia, né, que é o meu sogro, essa empresa é totalmente familiar, montamos a empresa. Em 91 começamos a trabalhar com as caçambas estacionárias. Na época era muito difícil, não via, né, caçambas. Até o pessoal falava, você tem a caixa para alugar, não sabia nem a nomenclatura. E fomos evoluindo ao passar do tempo com as caçambas. E em 2005 montamos a nossa primeira usina de reciclagem de entulho. Também acho que uma das primeiras, né? Montamos em 2005 a primeira usina em Caraguatatuba. Em 2009 montamos a em Jambeiro, né, que é próximo a São José dos Campos ali. São duas unidades. E por que vocês decidiram entrar nesse setor de destinação, Kevin? Então vocês estavam ali com transporte, por que tomaram essa decisão de falar a gente precisa ter áreas de destinação? Olha, para falar a verdade para você, através de ver, né, a necessidade do entulho, de onde colocar o entulho, de onde aproveitar o entulho, começamos a pesquisar bastante o que poderíamos fazer, qual processo poderíamos utilizar para o entulho, e conseguimos achar uma usina de reciclagem na qual nós fomos estudar ela e ver o que acontecia, como é que era a produção, e criamos gosto pelo negócio, né, até por conta da sustentabilidade, por conta de ajudar nesse processo e por conta dos nossos materiais também para destinar e colocar o destino final também de uma forma correta. E montamos a usina de reciclagem e ficou bem bacana. Não, legal, eu percebo que é bem comum no setor os transportadores depois aderirem à destinação, né? Eu acho que é imprescindível aquele transportador que quer continuar crescendo, não pensar em soluções de destino, né? Então, geralmente vai para a área de transbordo e triagem, ou como no seu caso, foi para uma usina, cara, muito legal. E o setor de transporte, Kelvin, inclusive nós temos o movimento de valorização que foi criado dentro da Brecon para o setor de transporte, porque a gente entende que o transporte ele é o ator principal desse mercado, né, cara? É o cara que consegue fazer a gestão. Na prática, é o cara que faz a gestão do resíduo, ele tem contato com o cliente, tem um contato com destinação, ou já abre ali no seu negócio a destinação. E é um mercado que ainda carece de muita informação, tal, por isso que a gente criou o movimento, Kelvin. Inclusive, convidar aí para as reuniões mensais desse movimento. Vamos participar, sim. Muito boa. A sua participação vai ser muito importante, cara. E como que é o ambiente lá na região do Vale?
pro transporte? Como que é o mercado de transporte na região do Vale? Olha, é muito bacana, viu? Eu preciso elogiar São José dos Campos. São José dos Campos vem fazendo um trabalho muito bacana em questão dos transportes, né? Com o Felício, que vem nos ajudando com coletas online. Então, através disso, conseguimos obter algumas vantagens, né, em vista de outras cidades com transportes, com destinação, entre outras coisas que acontecem na dificuldade de cada dia, né, para quem tem uma empresa de transporte de resíduos. E isso beneficiou bastante. Então, o Vale do Paraíba hoje está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo, vem crescendo cada vez mais, melhorando cada vez mais. E é isso, basicamente é um trabalho bem feito que está sendo feito ali no Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos, ainda mais, vem crescendo bastante e eles automaticamente também melhorando a parte de transporte, então isso é muito bacana. Ok, Elvin, eu acho que o fruto desse trabalho bem feito na região do Vale deve-se muito à tecnologia, né? Acho que nós temos os sistemas de gestão de resíduos da construção em alguns municípios, só que isso nasceu lá em São José dos Campos, né? Exatamente. O sistema da coletas online é da região lá de São José dos Campos, como você citou. Isso mostra como é importante, além da legislação, nós termos ferramentas para fiscalizar. Porque, numas conversas com outros atores que a gente teve aqui, Kelvin, eu percebi que o Brasil ele não é ruim de legislação ambiental, cara. Nós temos boas legislação. O grande ponto é conseguir atender, conseguir fiscalizar, que Sim. é a grande dificuldade. E a região de São José tem um sistema eletrônico que fez valorizar um pouco o setor de transporte ali, né? Quanto que está o preço da caçamba média em São José? Exatamente. Bom, o preço da caçamba em média hoje, nós da JC lá alugamos a caçamba a R$400, R$390. Para entulho, né? E para diversos, que é a mistura dos materiais, nós alugamos a R$600. Uhum. Então tem uma diferenciação ali no resíduo, que não é uma prática na maior parte do Brasil. E eu acho que é uma falha dos transportadores que acaba prejudicando todo o mercado, é justamente não ter esse preço separado por resíduo, Kevin. Porque uma das maiores dificuldades que as usinas ou áreas de transbordo têm é separar o resíduo pós-coleta, né? Exatamente. E se a gente tem essa política de preço, fala, olha, se mandar o resíduo separado é um preço, se mandar sujo é outro, isso ajuda muito o destino, né? Exato, e é um trabalho difícil, né? Nós há muitos anos no mercado fazemos esse trabalho em ano, né? Promovendo e mostrando para os clientes que isso é importante, que essa separação é importante também para eles, né? Porque eles também são responsáveis pelo lixo, né? Que eles geram, pelo entulho. Então, conseguimos obter esse trabalho lá com maestria, isso foi muito bacana, e automaticamente nossos concorrentes em São José dos Campos e na região do Vale do Paraíba também começaram a mudar esse sistema. Claro que ainda a gente não tem 100%, mas vem melhorando cada dia mais essa vista de separação de materiais, e isso é um benefício muito grande, tanto para nós, quanto para o cliente, né? Sim, para todo o mercado. Para uma educação, exatamente. Para todo o mercado. Hoje se a gente pergunta para os transportadores, de modo geral, se as construtoras fazem a separação do resíduo, a maior parte diz que não. Agora, não faz porque é barato, não faz, cobram tudo o mesmo preço e tal. Então, com essa política, Kelvin, de ter uma proposta de preço ali para a obra, diferenciado para obras que fazem gestão, isso vem dando certo? Então as obras, você percebe que as obras separam os resíduos? Sim, bastante. Então nós temos nossos parceiros, né, o pessoal das construtoras, até mesmo as construtoras de São Paulo que vão até o Vale do Paraíba para começarem obras e tudo mais. Explicamos para eles, mostramos através de documentos, através de informativos que é importante a separação do material e que para eles vai mudar no bolso se eles fizerem a separação de forma correta. E essas mesmas construtoras que você tem uma atuação, Kelvin, na gestão do resíduo, porque pela nossa conversa, e a gente conversou um pouquinho antes, você é um grande amigo aí, a JC, além de fazer a coleta,
Tem um trabalho diferenciado na gestão dos resíduos, não tem? Temos Fala um trabalho. pouquinho sobre isso. Bom, nós somos uma empresa que nós pegamos somente os resíduos das nossas caçambas, na nossa usina. Então, essa separação, nós educamos, né, os nossos clientes, conversamos com os clientes, entramos em acordos com eles, nos quais eles fazem essa separação e já chega para a gente pré-separado, pré-triado. E aí esse processo de triagem fica mais fácil e cada vez melhor. Eu consigo produzir um material de melhor qualidade por conta da pré-triagem que já vem dos meus clientes. Então isso é muito menos excepcional. desperdício no processo. Exatamente. Muito menos. Então essa gestão, pessoal, é fundamental, eu sempre falo, o transporte de resíduos da construção civil, ele tem a oportunidade de promover a gestão dos resíduos. Mas, claro, tem que valorizar isso. E uma das formas como o Kelvin colocou muito bem aqui, é a proposta comercial. Então, você vai mandar uma proposta onde o resíduo separado, ele tem um valor menor, obviamente, do que o resíduo misturado. Eu, conversando com alguns transportadores, Kelvin, eles falam, não, a gente não tem que dar desconto para o resíduo separado. Eu falo, tudo bem, mas então cobra mais caro. Exato. É o que a gente faz. Não estou falando para dar desconto, mas perfeito. Cobra mais caro o resíduo misturado. Exato, é o trabalho que a gente faz. Exato. Eu cobro o preço das caçambas com resíduo misturado em São José dos Campos dos outras empresas. Perfeito. Meu preço do entulho. E aí cobro a mais dos resíduos separados, porque isso tudo gera um custo, além de todo esse processo de separação, essa educação, tanto para nós quanto para o cliente, gera um custo, né? Cada vez mais para nós separarmos, fazemos a triagem, que a triagem hoje é o coração de tudo. Então, se eu não fizer uma bela de uma triagem ou alguma coisa assim muito boa, os clientes ainda vão reclamar do agregado reciclado, né? Futuramente, que tem essa transformação, que ele ainda não está em boas condições. Então, isso tudo faz parte. E a triagem, essa separação, né, o custo sai mais caro para nós. Então a gente tem que jogar esse custo, é necessário ter esse custo a mais. É saudável. E, Kelvin, então acho que esse é um recado muito importante aqui na nossa conversa, porque o mercado ainda, de modo geral, a nível nacional, você pega até São Paulo mesmo, enfim, ainda a maior parte das construtoras não fazem gestão porque a caçamba é muito barato. Não tem sentido, ela vai descartando Sim. em caçamba. Então a gente trabalha muito e ganha pouco, gera muito resíduo, é muita caçamba que sai da obra, mas com preço muito baixo. A gente precisa mudar um pouquinho essa realidade, e mudando essa realidade, com certeza vai começar a ter gestão de resíduos nos canteiros, como está acontecendo aí em São José dos Campos, e também um trabalho que eu faço, sempre bati muito forte nas questões de consultora sobre isso. Kelvin, você falou da qualidade do agregado reciclado, porque claro que isso influencia. Como que é a característica lá do agregado da JC? Vocês produzem misto, cimentício, concreto, separam ou não separam? Como que funciona isso? Hoje é muito bacana essa pergunta, Rafa, porque o que acontece? Antigamente, nós tínhamos uma outra linha de produção. Eu separava todo o entulho cinza do entulho misto. Né? Mas o Vale do Paraíba, não como a Grande São Paulo, nós não temos muita demolição, nós não temos muitas construções em cima de construções. Então nós temos uma área ainda que tem muito que abranger lá, então são construções novas. E as obras que a gente, né, consegue colocar as caçambas são obras antigas, então tem muita parte de cerâmica, então automaticamente a gente tem muito agregado misto. Né? Então hoje a gente faz uma mistura, faz um trabalho que a gente faz uma mistura do cinza com o misto para chegar em uma, né, qualidade muito boa que eles consigam utilizar dentro de todas as normas, mas o forte mesmo da JC é o agregado misto. Nós não trabalhamos com a RCO, com o agregado reciclado de concreto, nem com o agregado reciclado de cimento. Trabalhamos com o misto mesmo. E tem um grande equívoco por parte das construtoras por supervalorizar o agregado, vou chamar aqui de cinza, mas entra o concreto e o cimentício, Kelvin. É um equívoco, né? Porque o misto atende muito bem diversas aplicações. Como está a venda para vocês desse agregado? Muito boa. É claro que para a gente vender o agregado reciclado hoje, nós precisamos saber um pouco sobre as aplicações dele. Perfeito. Né? Então, dentro do misto, que é o agregado que nós trabalhamos,
eu procurei estudar, procurei saber aonde seria melhores aplicações, a parte de CBR, toda a parte tecnológica do material. E em prol disso, conseguimos achar os clientes ideais para as aplicações e mostrar para eles em respaldo técnico, em economia de obra e através da sustentabilidade que eles têm a vantagem de utilizar esse agregado reciclado, né? Não é fácil por conta ainda da sociedade, que ainda a gente tem aquela parte de, como a gente estava falando até antes do podcast começar, é cultural, mas se você mostrar que tem uma aplicação muito boa e bate com respaldo técnico e economia, é muito bacana. E sempre você vai ter e conquistar mais clientes aí. Ô Kelvin, é cultural, mas se a gente se acomodar e não fazer nada, isso não muda também. Exatamente. E você me contou algo bacana, que é o que eu sempre acreditei, da gente fazer a nossa parte. Eu acho que, claro, é muito importante a gente cobrar legislações que tratem ali o uso do agregado reciclado, legal. Mas a gente também já pode ir fazendo muita coisa que não é feita. E você comentou sobre uns pilares, uma estratégia que tem ali alguns pilares. Fala um pouquinho disso pra gente, eu não sei nem se você já pode falar sobre isso. Você falou que vai lançar aí um e-book, cara. Então, mas se puder falar, porque eu achei muito interessante, cara. Legal. Hoje eu trabalho com 3 pilares, que esses 3 pilares são a base das vendas dos agregados reciclados para a JC. Então, nesses 3 pilares é a sustentabilidade em primeiro lugar, que através disso nós reduzimos a extração de recursos naturais e ainda conseguimos transformar os agregados que seriam descartados em agregados para voltar para a construção. Na parte da economia, que o nosso agregado hoje, você sabe que é de 30% a 50% mais em conta que o agregado natural. Totalmente viável. Exatamente. Isso é uma economia muito grande. Eu tenho estudos e obras que a gente entra, assim como você, que a economia é gigantesca. É muito bacana. E através do respaldo técnico, né? Que você mostrando para o seu cliente que você tem esse respaldo, que bate dentro de todas as normas, que o seu material é de uma qualidade boa. Não adianta ter o material reciclado com uma qualidade ruim. Isso não vai ser bom tanto para o seu cliente quanto para você, porque você não vai conseguir bater nas normas e não vai conseguir utilizar esses agregados. E esses 3 pilares são os 3 pilares que eu vou lançar um e-book falando um pouquinho mais deles, que dão certo para a utilização do agregado reciclado, para a venda do agregado reciclado. E isso é muito bacana. Kelvin, uma estratégia muito inteligente e necessária para o mercado. Quando a gente fala do primeiro pilar, sustentabilidade, nós temos aí diversas construtoras olhando para isso. Estão aí na bolsa, tem mais de 40 grandes consultoras na bolsa de valores, tal, que precisa levar em consideração, até por uma questão econômica, o fator sustentabilidade a sério. E o uso do agregado reciclado traz muitos benefícios, como você citou, poupa recursos naturais e trata um resíduo que, na maior parte do Brasil, ele é destinado de forma inadequada. Então, exatamente, esse pilar é extremamente importante. O econômico, não tem nem dúvida, hoje o agregado reciclado tem total viabilidade financeira de ser produzido e ser aplicado nas obras. E o último e não menos importante, talvez até o mais importante, que eu acho que falta muito essa discussão nas usinas sobre o tecnológico ali, a gente ter análises. Exato. Uma coisa que faz a gente vender mais e faz ter menos resistência, é você ter a análise. E aí, quando eu falo análise, não precisa ser necessariamente em laboratório acreditado. A usina pode montar o seu laboratório. Sim. Hoje tem viabilidade de fazer isso com equipamentos simples. Então, são pilares muito interessantes e, como você citou, ainda é uma questão cultural muito forte, mas que com essas ações a gente vem diminuindo cada vez mais essa resistência à aplicação do agregado. Exatamente. Vocês estão de parabéns, cara. Obrigado, pela estratégia, tanto na gestão quanto na estratégia de venda, meu amigo. Ô Kelvin, falando ali você comentou que tem uma usina em Caraguá e Jambeiro, é isso, né? Isso, perfeito. São cidades pequenas, está um pedágio ali de São José dos Campos, falando de Jambeiro. Quais são os maiores desafios de ter uma usina de reciclagem de RCD além desses? Apesar que está muito bem localizado, né, para São José dos Campos, que é uma grande cidade, né? Conta um pouquinho sobre quais são outros desafios, se essa questão logística é um problema lá.
Sim, também temos um problema com a questão logística, né? Uhum. Temos um pedágio entre a nossa usina e São José dos Campos, que isso acaba dificultando um pouco. Já tentamos entrar com inúmeros processos, algumas coisas para ver em relação a isso, mas ficou inviável, né? Mão de obra hoje é uma coisa muito difícil, né? É algo que a gente tá com muita dificuldade nas usinas. Eu não creio que seja só a nossa usina, né? A mão de obra em todos os setores já está difícil, mas para fazer esse processo de triagem, para fazer um trabalho na usina está bem difícil também. Em vista disso, tentamos também trabalhar com uma velocidade muito maior de entrega de materiais. Se eu não cheguei a falar, também é importante, Rafa. Isso a gente tem, como não é um dos 3 pilares, mas é um pilar bem importante também, que é a velocidade na entrega, né? Enquanto uma pedreira entrega em 2 dias, 1 dia útil, eu tento geralmente entregar no momento que esse pedido foi feito. Então, sempre com uma velocidade maior do que a da pedreira para conseguir conquistar o nosso cliente. Então, que é um grande problema das usinas, viu, Kelvin? A gente conseguir atender a obra. Exatamente. A gente não vende, mas quando vende, às vezes tem dificuldade de atender. Então é um outro fator importante para as usinas. Então, conseguimos fazer isso. Não é fácil, né? Temos problemas com transporte também, né? Às vezes trânsito também, isso atrapalha muito, mas em vista geral é muito bom. Lá na região de São José dos Campos, região de Jambeiro, em Caraguatatuba muda um pouquinho o cenário, mas também não deixa de ser viável lá para as entregas. O Kelvin, e fazendo uma relação entre usina e transportadora, vocês enxergam tudo como um grande negócio ou vocês têm centros de custos ou são empresas diferentes? O que eu estou querendo trazer aqui para a nossa audiência é possível lucrar sem ter usina no setor de transporte e vice-versa? Qual é o grau de importância que você dá ter essa linha aí de usinas e transportes? Olha, bacana a pergunta, Rafa. Nós trabalhamos da seguinte forma, somos empresas separadas, nós somos um grupo, o Grupo JC hoje. Legal. Então, nós trabalhamos com empresas separadas. A nossa empresa de transporte e as nossas usinas. São 2 empresas de transporte e 2 usinas. Né? Temos empresas de transporte também em Caraguatatuba, em São José dos Campos, e temos a usina em Jambeiro e Caraguatatuba. Então, isso dá para lucrar com ambas as partes separadamente. Porém, você, como uma empresa de transporte ou como uma usina, você tem que dar valor e saber tocar o seu negócio, né? Como a gente estava falando na primeira conversa, valorizar o que você recebe, valorizar os materiais, colocar o preço adequado, fazer a destinação, ter toda a documentação. Isso faz tudo que um processo de sucesso seja seguido. E a estratégia de começar a gestão lá no canteiro, né? Exatamente. Isso muda o jogo, né? Exato. Então, são conversas com clientes, são todas as ações que você toma dentro das suas empresas, seja ela de transporte ou seja ela uma usina, faz a diferença. Muita gente tem essa dificuldade, muitas usinas têm essa dificuldade ainda de saber lidar com isso, de fazer uma gestão e trabalhar com as vendas, mas creio eu que se você fizer de forma correta e valorizar o seu trabalho, a verdade é essa. Muitas empresas, eles recebem e às vezes para descartar gastam mais um valor, ficam perdidos, empresas de transporte e a usina também. Eles transformam o resíduo, tem esse trabalho de triagem e britar o material e a parte de venda de material, eles têm muito trabalho e não sabem como executar esse serviço. Então, são 2 empresas distintas, porém, a unificação delas, se você trabalhar, ainda fica melhor ainda, que você consegue um material tanto no começo do processo até o fim do processo de qualidade. E fica mais fácil. Com possibilidade de retorno. Exatamente. E o retorno até melhora por conta que você está valorizando suas 2 empresas. Exato. Então, fica bacana. Kelvin, agora um grande concorrente do nosso setor, do mercado, em algumas regiões mais, outros um pouco menos, mas um grande concorrente é o lixão, ou aterro clandestino. Como
isso afeta a sua usina? Você tem esse problema lá dessa concorrência desleal e que a maior parte do mercado acaba tendo? A gente tem, né? Todo mundo tem. Acho que é o maior concorrente. Esse trabalho, né, essa, digamos, dor de cabeça, né, por conta desses concorrentes. Acaba que nosso processo, nós temos que provar ainda e mostrar para o cliente que ainda o nosso processo é mais sério, que nós somos documentados, que nós temos todo um respaldo, que é feito todo um trabalho. Não é tão simples como eles imaginam. Mas lá tem bastante ainda. São José dos Campos um pouco menos, bem menos. São José dos Campos hoje é uma cidade inteligente, é referente na cidade inteligente. A gente está trabalhando para ela também virar uma das referências em parte de sustentabilidade. Legal. Então isso acaba tendo ainda, não deixe de ter, mas um pouco menos do que em Caraguatatuba. Mas temos, né? Isso vai ser normal, temos dor de cabeça, descartes irregulares, né, materiais. Então nós da JC fizemos esse ciclo completo, que é pegar o material, o resíduo da própria empresa, e a nossa usina só faz a britagem, esse processamento desse material da nossa empresa, porque é onde a gente consegue controlar. Se eu fosse receber materiais dos concorrentes ou de alguma coisa, eu já não teria esse controle igual eu tenho da própria empresa. Seria muito mais difícil. Se tiver a possibilidade de fazer essa estratégia para ter um resíduo ali que é controlado desde a gestão. Mas tem dificuldade hoje, talvez, de abrir para o mercado, justamente um dos problemas é essa concorrência com aterros. Jambeiro ou Caraguá tem sistema de CTR eletrônico? Jambeiro não, Caraguá também não. Também não. E aí o mercado fica bem mais difícil. Já fica mais difícil. O cenário já muda um pouco. Por isso que é importante a regulamentação e principalmente ferramentas de fiscalização, né? Exatamente. A gente vê a importância disso. Eu percebo nos últimos anos que essa discussão sobre o resíduo de modo geral, resíduo da construção civil meio que sempre foi deixado em segundo plano quando vai discutir isso com gestores públicos. Sempre olharam isso, na melhor das hipóteses, ele está ali no segundo plano em relação aos outros resíduos sólidos urbanos. Mas eu percebo um aumento nas discussões das entidades com os gestores públicos. Nós temos uma ferramenta importante, o mapa Brecon, que mapeia os lixões e os aterros. Como que você enxerga, você acha que é possível a gente, primeiro, responsabilizar o gerador pelo resíduo que gera, né? A Brecon tem essa campanha, você é responsável pelo entulho que gera. É uma campanha de conscientização, porque principalmente, inclusive a pesquisa setorial vai trazer dados da percepção do gerador, e a gente acredita que a maior parte não se responsabiliza pelo resíduo. Você acha que com essas discussões é possível responsabilizar o gerador? A gente tem esse trabalho de conscientização. Como você enxerga aí para os próximos anos? Olha, com toda certeza, Rafa. Com toda certeza, eu acho que tem sim como colocar para o gerador entender isso, porque isso é uma realidade. Nós usamos até muito essa frase da Brecon na nossa empresa, que o cliente é responsável pelo entulho que ele gera. Para conscientizá-lo já, para ele entender que não é tão simples assim, que o processo não é apenas ele pagar o valor e colocar o entulho, e o problema o lixo, depois sumiu, né? Exatamente. Então, até para cobrança, né? Eu vou te dar um exemplo muito clássico que a gente tem na empresa. Eles fazem a alocação da nossa caçamba para entulho simples, que aí é cobrado o valor de R$400, e eles fazem aquela maquiada, né? Colocam embaixo o lixo e em cima. E todas as nossas caçambas são tiradas fotos a partir do momento que a gente pega, que a gente entrega com a numeração, que a gente descarta, filmagem. Então mostramos para eles que ele ainda é o responsável e cobramos esse valor dele ainda depois, né? E 99% dos nossos clientes fazem o pagamento e entendem essa parte de que ele ainda é responsável, né? Que não é tão simples assim, porque, como você disse, já é difícil o nosso trabalho com os órgãos, com as coisas. Já somos o terceiro plano, nem o segundo. Pois é. E se nós não começarmos a fazer isso,
E esperar isso acontecer não vai acontecer. Eu acho que todas as usinas, a Abrecon tá aí para isso. A gente vem conversando, todo mundo, cada vez mais, para todo mundo fazer esse tipo de trabalho. E creio eu que todo mundo fazendo esse tipo de trabalho, automaticamente vamos começar a conscientizar cada vez mais regiões, Brasil, país, e aí começa a melhorar essa parte pra gente. Kelvin, perfeito. Se você, eu bato muito na tecla dessa abordagem que a gente tem a possibilidade de fazer. Na verdade, nós devemos fazer essa abordagem. Não dá para ficar de braço sentado reclamando, mas a gente tem a possibilidade, devemos fazer essa abordagem com os geradores, conscientizando, usando a campanha como você colocou muito bem. Eu acho que o movimento de valorização do setor de transportes, uma das frentes é justamente comunicação e marketing, para que os transportadores, porque tem muitas usinas que recebem resíduos de diversos transportadores, e tem muita dificuldade, porque o próprio transportador ainda não enxergou a possibilidade que ele tem de fazer essa comunicação adequada, cara. Eu acho que esse é o caminho aí para a gente ir evoluindo e melhorando cada vez mais o setor. Com certeza, Rafa. Eu acho que isso é o primordial, né? Seria uma obrigação nossa. Concordo, né? Concordo. Então, pedimos para que vocês também se conscientizem e façam esse trabalho, porque é muito difícil. Perfeito. Às vezes é até a qualidade do material. Às vezes você aqui faz uma qualidade excelente, eu faço uma qualidade excelente, aí tem uma usina que acaba não fazendo. Exato. Isso acarreta em toda essa transformação que a gente está tentando fazer. Exato. Então aí o pessoal já fica, não, eu não vou utilizar, eu tive uma experiência ruim, aconteceu isso, aconteceu aquilo com o agregado. Então isso tudo acaba que atrapalha esse processo de evolução do agregado reciclado, esse processo de evolução do transporte. Então isso é muito importante, que não só o gerador, mas as usinas e os transportadores entendam e conscientizem os clientes e todo mundo, para eles entenderem que é muito importante isso. Nós temos uma lição de casa muito importante para fazer, e tem muito espaço tem muita coisa que a gente deve fazer ainda, e acaba que a maior parte das usinas e transportadores não fazem. Claro, o mercado sem regulamentação nenhuma, a prova é o exemplo que você citou, São José dos Campos, com uma boa regulamentação, com sistema de CTR eletrônico, é um mercado que você consegue aplicar suas estratégias com mais facilidade. Então a regulamentação é importante, mas a gente tem muita coisa para fazer e acaba não fazendo. Acho que essa conversa está sendo bem legal para isso, viu, Kelvin? Para mostrar o quão importante é aplicar as estratégias. E você já citou umas 4, 5, acho que o pessoal tá pegando aí, meu amigo. O Kelvin, quais são, a gente está chegando no final aí, nosso tempo está um pouco curto, quais são os planos da JC para os próximos anos? Olha, bom, a JC nós pretendemos expandir, claramente expandir com a utilização dos agregados reciclados, né? Pretendemos colocar para que todos entendam a importância do agregado reciclado, do transporte. Eu acho que a JC é uma empresa que nós gostamos muito do que fazemos, né? Trabalhamos com amor, com carinho, e procuramos conscientizar a todos sobre essa questão de sustentabilidade, sobre essa questão de economia, sobre essa questão de utilização, sobre tudo isso. E o projeto da JC é esse. A gente vem fazendo já. Acho que quem planta tomate, colhe tomate, né? Aquele velho ditado. Perfeito. Então nós estamos plantando tomate ali para futuramente colhermos uma cidade melhor, um país melhor, onde todos consigam utilizar os agregados reciclados, onde todas as usinas. A Abrecon é muito importante por isso. Agradeço muito a ela por essa união das usinas. Isso é bem bacana. Né? Então, onde a gente consegue tirar dúvida, a gente consegue ajudar, a gente consegue receber ajuda. Eu converso com muita gente da Abrecon e tiro muitas dúvidas, e eles me ajudam bastante em relação às minhas vendas, ao meu cuidado com o agregado. Então, eu acho que a JC é isso. A JC é responsabilidade, é atitude, e fazendo assim um lugar melhor para todo mundo. Kelvin, legal, cara. Bom, pessoal, esse foi o nosso último capítulo do podcast Esquenta, que é um Esquenta para o Encontro Nacional das Usinas. E, Kelvin, você sabe que nesse encontro a gente vai ter dados da Pesquisa Setorial 2024.
Cara, você é um cara que falou bastante de estratégia aqui, de comunicação, dos pilares e tal. E nada mais importante para essa estratégia a gente conhecer o mercado. E agora, o Encontro Nacional 2025, a gente vai trazer dados inéditos da pesquisa setorial 2024. Cara, o que você acha? Qual que é a importância aí da pesquisa para você? Você que acompanhou as outras edições aí da Brecon. É muito importante. Isso é uma extrema importância para você que tem usina, para você que pretende expandir, melhorar seus materiais, seu método de transporte. Você tem que olhar essa pesquisa. Porque o que acontece? É uma pesquisa na qual já mudou, deve ter mudado assim drasticamente para a pesquisa anterior, e cada vez uma melhoria. E temos que continuar com essa melhoria, né? Para que a próxima pesquisa seja cada vez melhor. Então, para isso, para sabermos as falhas e os acertos, temos que olhar sim essa pesquisa, é muito importante. Eu estou ansioso para estar nesse encontro, para dar uma olhada nessa pesquisa, e é isso. A nossa última foi em 2022, lançamos no Encontro 23, teve dados bem interessantes. Essa já trouxe aqui 2024 com novos atores. Então acho que eu também estou bem ansioso para o lançamento da pesquisa, que eu acho que isso é fundamental para a gente criar estratégias ali para o mercado. E, pessoal, Kelvin, eu queria agradecer, cara. Obrigado pela sua participação. Viu? Obrigado vocês, obrigado aí à Brecon, ao Rafa, ao Levi, o Everton, todo o pessoal da diretoria aí que sempre tem nos apoiado aí também. A JC hoje também agradece muito a Brecon pelo esse apoio, né? Por ajudar as usinas a melhorarem cada vez mais. Isso é muito importante. Então você também que tem usina e quer evoluir, quer participar de algo maior, melhor, participe da Brecon. É muito importante. A gente tem um grupo exclusivo lá para os associados que tem insights maravilhosos. Exatamente. Ali, né, cara? Muita contribuição sua, do Robson, do Everton, Levi, que conhece usinas em todos os países. Então, realmente isso aí, Everton. O Kelvin, quem tem usina e ainda não é associado à Brecon, se associa, que vai ter um ganho muito importante, principalmente por fazer parte desse grupo exclusivo lá, onde tem diariamente discussões que traz insight para todo mundo, cara. Traz insight para todo mundo. Valeu, Kelvin. Pessoal, esse foi o nosso último episódio da série de conversas de podcast Brecon. Essa série que a gente conversou bastante com usinas, como o Kelvin aqui, que traz insights muito bons. Conversamos com gestores públicos, conversamos com bastante gente. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Eu gostaria também de agradecer ao Everton, nosso presidente, o Everton da Reciclo, que cedeu esse espaço para essas conversas. E gostaria de convidar, ainda dá tempo para quem não se inscreveu, se inscrever para o Encontro Nacional das Usinas, que vai acontecer agora dia 27 de março em São Paulo. Se inscreva através da brecon.org.br ou através do nosso WhatsApp. E não posso deixar de agradecer também um grande parceiro que a gente tem, que é a Envimate. Ela é uma grande parceira da Brecon, já faz 5 anos e também está ajudando o setor nesse momento de evolução. Pessoal, vou estar lá no encontro, o Kelvin vai estar lá, a gente vai bater bastante papo sobre isso lá. Vamos juntos, até a próxima. Valeu, até a próxima. Valeu.